Olá, estamos começando mais um Paranazem. Vou tentar fazer esse programa inteirinho aqui fora, né? Se o tempo permitir, porque hoje está uma noite chuvosa, agora mesmo está garoando. E eu até acendi essa fogueira, pensando nessa conversa que a gente pode ter nesse programa de hoje, né? E eu acho que eu venho desde setembro aqui com vocês, né? Aqui nessa emissora, antes eu já trabalhei em outras. E anda despertando a curiosidade, enfim, das pessoas querendo saber quem que é o Johnny Peterson, quem é, o que ele faz. Até porque nos últimos programas eu venho falando para vocês que a única coisa que eu posso afirmar que eu não sou é apresentador de televisão. Não, né? Embora eu me considere um bom comunicador, mas eu não tenho essa intimidade, não tenho essa preparação para a TV, né? Há muitos anos atrás, eu comecei um canal no YouTube chamado Confissões de um Macumbeiro. E esse canal que eu estou tentando tirar do ar agora, que estou tentando me desvincular, né? Já paguei alguns vídeos lá e estou tentando começar um canal novo chamado Axé Johnny Peterson. Porque a vida da gente vai mudando, as ideias da gente vai mudando, né? Há muitos anos atrás, né, desde que eu era criança, eu fui uma criança que eu dei muito trabalho, né? Eu fui uma criança que eu dei... como é que vou explicar para vocês? Tive uma infância muito intensa, de muitos conflitos. E chegou um momento que a espiritualidade começou a me atrapalhar, mas eu não tinha uma base para saber, e muito menos a família tinha uma base para entender o que realmente se sucedia, né? E eu vim conhecer a doutrina, eu já estava mais grandinho. Mas eu sempre tive comigo aquele déjà vu, aquela coisa de você entender que você estava um passo à frente, que você sabia que algo ia acontecer. Mas não sabia que era um médium, isso não. Quando eu aceitei a espiritualidade na minha vida, foi quando minha vida mudou. Porque logo que eu fiz ali meus 21, 22 anos de idade, eu abri uma funerária, né? Vim a Curitiba, estudei, fui a Buenos Aires, estudei, fiz tanatopraxia. Prestei alguns serviços em Curitiba até que eu abri a minha própria. E aí, de repente, eu estava envolvido num mundo totalmente de passagem, né? O que caía na minha mão era corpos sem vida, que falavam comigo, que enfim, que para mim não estavam mortos. Então foi ali um momento que eu tive que decidir, entender, né? E aí fui deitar pro santo num terreiro de candomblé, fui fazer minha feitura de santo. E alguns conhecem a religião, né? Alguns vão pro tambor nos momentos de dificuldades, nos piores momentos. A maioria das pessoas procura a religião naquele momento ali de aflição.
E eu estava no momento oposto, eu já tinha trabalhado com grandes nomes, inclusive com a Dercy Gonçalves, né? Eu tenho uma história com a Dercy e o maior segredo, né? E último, que a Dercy se preparou, 3 pessoas sabem, e uma delas sou eu. Então, eu estava já vivendo uma fase muito boa da minha vida, quando eu fui deitar para o santo. E aí eu lembro que eu passei uma fase na minha vida que eu me libertei de tudo. Eu fechei empresas, eu fechei funerárias, eu tinha 2. Eu passei um bom tempo num preceito recolhido, guardado, eu não usava calçado, só usava o branco. E aquela coisa, né? A gente não é visto, não é compreendido, não é estudado. Então, nesse momento é que o apoio familiar é importante, porque é a base que vai te segurar. Até eu recomeçar a construir a minha vida e eu entender, né? Eu tentei já trabalhar em várias outras profissões, mas é aquela situação, não dá certo. As pessoas com problema te procuram e eu demorei para entender quem era vivo e quem era morto, e quem era morto de verdade e quem era vivo de verdade. Porque muitos vinham conversar, me passar recado, me passar situações, né? Nós humanos, seres vivos, carnais, nós temos problemas. Mas um espírito perdido tem muito mais problema. E ele vai procurar um médium, ele vai procurar alguém para transmitir. Só que às vezes o médium não sabe entender, não sabe se comunicar, e o espírito do outro lado muito menos sabe te passar essa comunicação. Aí eu fui trabalhar, eu já tinha meu canal, eu já estava, evoluído, eu já atendia publicamente as pessoas, mas era aquela coisa de você não aceitar, de você dizer, eu não vou querer viver disso, não posso, não quero. Aí, fui trabalhar numa plataforma de petróleo da Petrobras, depois fui trabalhar num navio, um petroleiro, e em ambos, lá trabalhando confinado, as pessoas vinham me pedir ajuda. E aí eu descobri que o mar era uma grande calunga, O mar é você tá numa escuridão como essa, às vezes tem um navio ali viajando e você recebe uma visita que você sabe que não é de um tripulante, não é alguém ali, até porque a equipe era pequena. Enfim, pedi para desembarcar depois de 2 anos de contrato. Ganhei um tempo off em casa e tal. E aí fui trabalhar no aeroporto, que amo aviação, sou apaixonado por aviação. Mas eu tava lá às vezes quietinho na minha sala, batia alguém na porta. Porque fulano é um empresário, tá com problema não sei aonde. Dali a pouco chegava uma alma penada e me contava, você tem que falar isso para resolver. Você ia lá e falava. Não demorou muito tempo. Lá estava eu na atividade, Uma das primeiras vezes que eu recebi um trabalho grande para fazer uma missão grande, eu nem estava, digamos assim, pronto para isso. Eu lembro que era 14 de dezembro e uma pessoa ligou da Espanha dizendo, olha, eu soube de você, eu estou com tal problema, eu preciso que você resolva. E aí eu cheguei em casa e fui pedir autorização para a família, posso ir para lá para atender? Pode, mas só depois do Natal.
vai passar Natal e Ano Novo. Então, né, no outro dia ele me retornou e eu disse, olha, ainda a gente não tinha WhatsApp, essas coisas. E eu disse, olha, após Natal e Ano Novo, eu posso ir. E aí ele emitiu meu bilhete aéreo. E meu bilhete aéreo era para o dia seguinte. Então, de repente eu me vi ali saindo de uma cidade, né, do interior de Santa Catarina, onde eu sou natural, pegando um ônibus, chegando em São Paulo, indo para o aeroporto e rapidamente embarcando num 747 da Lufthansa com destino a Frankfurt, para fazer algo que para mim era muito natural, porque, poxa, eu estava levando um recado de alguém para resolver uma situação. E quando eu cheguei lá, atendi essa pessoa e aí ele olhou para mim e disse, olha, eu tenho alguns restaurantes e eu estou com um problema nesse, e agora eu quero que você me ajude nessa parte. E dali a pouco, que era uma semana, virou 3 meses, porque ele me indicou para uma pessoa na Suíça, dali a pouco me indicou para uma pessoa na Espanha, e a coisa foi foi fluindo de um jeito, né? Cheguei em casa, de volta, pedi minha demissão, é claro, no aeroporto. E aí era aquela hora que você disse, e agora? Eu não posso fugir delas e elas não podem fugir de mim. É claro que a inexperiência, às vezes, né, eu em alguns momentos eu me senti usado, eu me senti traído. Não pelas entidades, mas não pelo ser espiritual, mas às vezes pelo lixo do ser humano que procura. Porque quando a gente tem a mediunidade, quando a gente tem né, quando a gente confia num espírito, a gente confia num humano, né? Se você tem coragem de ouvir um espírito, de seguir, imagine se você não vai ouvir um humano. E aí essas horas que nesses últimos anos vem me pesando, que vem me acarretando, que vem me dizendo, pera, né? Eu vi pessoas chegar perto e se aproximar, e a gente não saber às vezes dizer um não saber interpretar, acabar entregando coisas que não deveria, né? Eu já fui usado muito na política. Não vou me esquecer, uma determinada situação, um deputado, agora ele não está mais, né? Ele estava indo para o 6º mandato, era do 5º para o 6º, e no almoço, com televisão, com um monte de gente, a gente estava almoçando, ele brincou comigo e disse, aí Johnny, vou ganhar a eleição. Eu olhei para ele e disse, é claro que você vai, tenho certeza absoluta. E a imprensa ali colocaram lá e publicaram, né? O Johnny disse que fulano vai ganhar a eleição. E chegou o dia da eleição, ele não ganhou. Ele não ganhou. E aí caiu o mundo em cima de mim. E ele estava indo para o 6º mandato. E eu disse para ele, as entidades me contam que você vai ganhar. E ele olhava para mim e dizia, eu perdi, cara, eu já perdi. O que eu estou fazendo aqui? Te ouvindo. E aí, na véspera da posse, né? Na véspera da posse, parece-me que foi em Londrina, como ele havia perdido para deputado, ele ficou de suplente, primeiro suplente. E infelizmente na véspera da posse, ali dia 31, a véspera dia 1º de janeiro, infelizmente quem venceu a eleição perdeu, infartou, logo após o almoço infartou e veio a falecer. E é claro que quem ficou de suplente foi empossado já no dia 1º como deputado. Aí eu comecei a entender o que era o mundo espiritual, porque eles não mostram o tempo, eles não nos dão o tempo, eles nos dão o fato, eles nos dão a situação, e outra gente tem que interpretar isso. Aí, dali para frente vieram outros
e outros casos, outras situações. Tive, né, uma madrugada, recebi uma visita dessas que eu recebo semanalmente, às vezes diariamente, e enfim, um ser de espírito chegou a mim e me mostrou uma amiga minha, né, embarcando no avião e viajando, mas ela era uma moça. E a entidade me mostrou uma escada, me mostrou, enfim, né, aquela coisa que a gente não sabe interpretar às vezes de momento. E aí, outro dia de manhã, naquela madrugada mesmo, eu liguei para ela, porque ela estava fora do Brasil, e eu disse: olha, minha amiga, eu vejo você numa viagem, voltando para casa, assim, tem uma escada. E ela disse: olha, Johnny, eu acho que ir para casa, porque eu quebrei meu dedo, o plano de saúde aqui no Brasil não cobra, ela não é brasileira, estava aqui. E eu disse para ela: não é um dedo, é uma vida que você está indo resolver. No clarear do dia ela me ligou e disse: Johnny, meu pai caiu da escada, infartou e caiu da escada. Né? Então a gente nunca está pronto para entender. A gente nunca está pronto para entender, para interpretar. Né? Um homem que confia num espírito, é claro que ele vai confiar num outro homem. Né? Eu já fui testado, já fui provado, já caí em muita armadilha e vou cair muitas vezes ainda, né? Tive casos e casos, né? Mas todos os dias eu renovo a minha fé. Todos os dias. Todos os dias eu renovo a minha fé, né? Às vezes a gente tem pessoas perto da gente que vão te chamar de irmão, que vão estar ali do teu lado, mas ela está construindo uma vida dela ao teu lado em segredo. Né? Às vezes está construindo uma casa, está se preparando para algo, mas num segredo que ela não quer te revelar. E aí eu fico às vezes admirado, porque tipo, a entidade já me mostrou, o espírito já me mostrou, eu já vi tudo. Né? Então quando a pessoa vai chegar, vai te contar coisas e você fica naquele mundo da lua, diz: cara, eu não vou nem responder porque eu sei que o cara tá me mentindo, né? Eu já vi a situação acontecer. Então eu, como médium, né, eu vou dizer para vocês que um dos lugares mais difíceis para o médium é num hospital. Não é nem no cemitério. Eu tinha uma época que eu ia muito no cemitério, agora eu dei uma paradinha e tal. Mas o hospital é um dos piores lugares para ir. Né? Porque tem muita gente em hospital. Gente que eu tô falando entidades, espíritos, tá? Muitos desencarnados. Que não entenderam ainda o que ocorreu, onde é que estão e o que está acontecendo. E eu não sou um médium de encaminhar, de fazer passagem, né? Tem gente que diz pra mim: Johnny, você é um mestre, Johnny, você é um bruxo, você é um pai de santo, você é isso, e eu não sou nada. Se você achar um pai de santo, um padre, um pastor, seja quem for, um rabino, que chegue para você e diga que tem superpoderes, ele está te mentindo, porque nós não temos nada. Nenhum de nós tem superpoder, nenhum de nós tem super vantagens, pelo contrário. Nós só temos talvez um pouquinho mais de conhecimento, de reza. E nós temos o telefone para chamar do outro lado, para saber, para perguntar: oi, como é que tá aí? O que é que vai acontecer? Nada mais do que isso. Ninguém aqui tem superpoderes para sair levitar, ninguém aqui tem superpoderes para dizer o número da loteria, ninguém aqui tem superpoderes para ressuscitar. Porque, desculpa, a gente pode
ter essa escolha dos dois lados, do lado escuro, do lado branco, né? Do lado que você achar que ele deve ser, do lado que você achar que deve julgar, mas nenhum desses lados está acima de Deus, né? O rico gosta de dar calote, o milionário gosta de dar calote, né? Eu tive um cara de Portugal. O cara pegou um avião lá e veio para cá, desceu em Curitiba, foi caçador. Enfim, precisava erguer a vida dele, precisava fazer tudo. E eu fui 1 ano, 2 anos, 3 anos, indo e vindo, ajudando, né, mostrando e fazendo e rezando e fazendo o que podia, até que eu vi esse cara andar de Ferrari, de Mercedes, de um monte de coisa, né? E um dia ele foi me buscar no aeroporto em Lisboa, e ele dirigindo, e contando o que estava, não sei o que e tal, milhões, isso e tal. E eu vi aquela risada e eu disse, eu conheço essa risada. A partir dali foi a hora que eu disse, não, eu não te ajudo mais. Eu não te ajudo mais. Não. Aí as pessoas dizem, mas você fala da quimbanda, você fala da bruxaria, você fala do lado negro da coisa. E por que parar? Porque eu obedeço Deus. Né? Ali Deus estava me mostrando. Deus me mostrou, ó. Para. Daqui para frente, ele vai pagar as consequências. E quando eu falo que o rico dá calote, é porque o rico dá calote até no diabo. O rico dá calote até no capeta. Tem gente que sabe fazer isso. E quando você tiver temor a Deus, você sabe trilhar o teu caminho. Independente de onde você pise. Você pode ser o maior bruxo que for. Mas o temor a Deus é o que vai ser o teu freio de mão. É o que vai ser teu airbag no momento de você dizer, agora é hora de eu parar, ou é hora de eu tomar tal decisão. As pessoas me procuram para jogar búzios comigo, para terem consultas. E todas vêm com problemas lá do passado. Só que a gente entra naquele momento que você não sabe o que foi a vida lá atrás, antes desta daqui. E a gente traz feridas, a gente traz momentos de... que aqui a gente não consegue compreender, que aqui a gente não consegue entender. E esses momentos, né, nos remetem nessa vida de hoje. Eu vejo gente infeliz no amor. Eu vejo gente que trabalha e não prospera. Eu vejo gente que, quando consegue encontrar o amor da sua vida, dali a pouco perde. E aí quando eu venho falar da ancestralidade, quando eu vou falar das feridas da vida passada, elas dizem para mim, mas eu vejo minha irmã que está bem, eu vejo meu cunhado que está bem. E aí eu digo, faça um pacto. As pessoas olham assim, isso, faz um pacto com Deus. Como? Você faz assim, ó. Você pega um papel, pega uma caneta, né? E lá você vai escrever, eu, o seu nome, estou rompendo neste momento todas as minhas juras que eu fiz de amor na vida passada. Estou rompendo todas as dívidas que eu deixei na vida passada.
Estou rompendo meus votos de pobreza na vida passada. Às vezes você foi um religioso na outra vida e fez um voto de pobreza e trouxe isso para a tua vida agora e não sabe por que você não está prosperando. Às vezes você viveu um amor tão forte, tão intenso na tua vida passada que você jurou amor eterno por várias vidas, por teu cônjuge, e que nessa vida você não está se libertando. Então você tem que escrever uma carta, um pacto para Deus, ali, se libertando disso. Assina essa carta e queima ela num fogo. Que não sobre um pedacinho desse papel. E faça isso por 8 dias. 8 dias. E aí você está se libertando das feridas da tua vida lá de trás. E Deus é o teu pactuado para te deixar gozar e viver essa vida de agora. Você não precisa de um bruxo, você não precisa de um padre, você não precisa de um pastor para fazer isso na tua vida. Porque você é o Senhor do teu destino. Você é a senhora do seu destino. É necessário tratarmos as nossas vidas lá de trás para vivermos essa aqui. Eu encerro esse programa de hoje pedindo que cada um de vocês reflita. Falei hoje mais para vocês me conhecerem um pouco mais vocês saberem quem é esse Johnny Peterson que vocês estão vendo aí. Volto semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Axé.